Querido Senhor, somos gratos a Ti por estarmos aqui, Senhor. É pura misericórdia Sua, Senhor. Nós somos dignos de estar na Tua presença. Senhor, nos torna dignos de estar na Tua presença. Senhor, que essa noite nós possamos diminuir e o Senhor possa crescer. Oh, querido Senhor, seja o centro da nossa comunhão, Senhor. Seja o centro, Senhor, dessa reunião. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. Fala com cada um de nós. Torna-nos, Senhor, apenas um canal para falar aquilo que está no Teu coração. Nada de nós mesmos, apenas o Senhor. Fala com cada um de nós. Abre a Tua palavra para nós. Senhor Jesus, Te louvamos e Te agradecemos. Oh, querido Senhor. Graças ao Senhor, irmãos. Para aqueles que estão acostumados, né? Os irmãos que estão aqui nos visitando, nós estamos estudando o livro de Atos. Nós somos motivados pelo Alisson, de tanto que ele falou do livro de Atos. Nós somos encorajados a estudar o livro de Atos. Os irmãos também estão estudando o livro de Atos, né? E eu não sei os irmãos ali de Campinas, mas quanta luz para nós, né? Quanta coisa o Senhor tem mostrado para nós no livro de Atos. E graças ao Senhor, irmãos, nós chegamos na mensagem 4, né? Nós vamos adentrar hoje no capítulo 2 de Atos. Um capítulo bastante controverso, mas graças ao Senhor, o Senhor pode esclarecer para nós muita coisa através desse livro, através desse capítulo. Então nós vamos hoje abrir nossa Bíblia no capítulo 2 de Atos. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Eu ia pedir a ajuda dos irmãos, aqueles que puderem ficar de pé em reverência ao Senhor. Vamos ler bem forte esses versículos. Pode abrir a versão João Ferreira de Almeida mesmo. Pode ser intercalado, as irmãs leem o 1, depois os irmãos o 2 e a gente vai até o 13, amém? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia. Como os ouvintes falar todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Aleluia. Todos, quando leem
essa porção das Escrituras, o foco é as línguas. Mas eu queria desviar os irmãos desse foco. O foco aqui é o Espírito Santo. O foco aqui, irmãos, é o poder do Espírito Santo. O foco aqui é a descida do Espírito Santo. O foco aqui é a presença do Espírito Santo, não o resultado do que o Espírito Santo é capaz de fazer. Eu não estou preocupado com o resultado. As línguas ali, irmãos, foram o resultado do poder do Espírito Santo. Então o foco não deve ser as línguas. O foco deve ser a presença do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo. E isso precisa tocar os nossos corações, irmãos. Mas antes de nós adentrarmos, nós que temos estudado o livro de Atos aqui em Nova Odessa, nós temos lido de uma maneira bem expositiva os versículos, porque dessa forma nós entendemos, irmãos, as Escrituras de uma maneira mais ampla, quando nós expomos as Escrituras, versículo a versículo, e a gente pode entender os mistérios de Deus contidos atrás das Escrituras. Mas só que antes de nós entrarmos nesse contexto de Atos 12, nós precisamos de maneira simples, talvez o tempo não dê para a gente fazer uma boa revisão do que aconteceu aqui no contexto de Atos 2, mas vale a gente relembrar algumas coisas, para que quando a gente entrarmos no capítulo 2, nós temos um entendimento mais preciso do que está acontecendo. O que aconteceu aqui anteriormente? O Senhor havia morrido pelos nossos pecados na cruz, No terceiro dia, o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. E o que aconteceu aqui? Ele então voltou e passou 40 dias com os discípulos, na presença dos discípulos ali, tendo comunhão com os discípulos, ensinando os discípulos. E o Alisson compartilhou conosco na mensagem 2. Logo após isso, o Senhor ascendeu aos céus, e os discípulos ali viram essa grandeza de Deus acontecendo. E o que aconteceu? O Sérgio então compartilhou conosco a mensagem passada. Depois desse fato ter acontecido, os discípulos então voltaram para Jerusalém e ficaram ali no cenáculo 10 dias. É isso, Sérgio? Desfrutando o Senhor, orando ao Senhor, desfrutando ali da presença do Senhor em oração. Então inicia-se o capítulo 2, ao se cumprir o dia de Pentecostes. Mas é muito interessante nós observarmos algumas coisas ainda antes de nós entrarmos propriamente nesses versículos. Há um perigo muito grave no entendimento do capítulo 2 de Atos. Por que é um perigo? Há um perigo da má interpretação desses capítulos. Então é muito importante nós entendermos isso antes de entrarmos no capítulo 2 de Atos. Qual é o perigo? Por que eu estou dizendo para os irmãos o perigo? Quando nós lemos, Sérgio, essa porção das Escrituras, nós entendemos, ou muitos irmãos entendem, que a existência do Espírito Santo passou a existir a partir desse momento. Ou seja, o Espírito, pelo fato do Espírito Santo ter descido aqui, como uma manifestação, muitos entendem que a existência do Espírito Santo passou a existir daqui. Mas esse é um entendimento totalmente equivocado das Escrituras. O Espírito Santo, isso é muito interessante nós entendermos, irmãos. Em primeiro lugar, Deus, Ele é eternamente Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eles coexistem de eternidade e eternidade. Amém. O Espírito Santo não surgiu aqui em Atos 2. O Espírito Santo, em segundo lugar, o Espírito Santo, ele já estava ativo nas Escrituras, ele já estava ativo na criação, ele já estava ativo no Antigo Testamento. Então nós vamos ver uma série de versículos. Quero ler alguns versículos, irmão, existem vários versículos, para mostrar para nós que o Espírito Santo não surgiu em Atos 2. Por exemplo, você vai abrir a Bíblia em Gênesis 1:2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha a presença do Espírito Santo aí. E você vai ler também em Atos, os irmãos já compartilhou isso conosco, que o Espírito Santo falou por boca de Davi.
Vamos ler esse versículo, nós já lemos esse versículo de Atos, capítulo 1, versículo 16. Eu quero só enfatizar para os irmãos que o Espírito Santo já estava ativo, o Espírito Santo já existia, faz parte da Trindade, irmãos, eles são coeternos. Olha só que interessante o versículo 16 de Atos 1. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. O Espírito Santo já estava ativo, Sérgio. O Espírito Santo já estava atuando. Outro versículo que eu quero mostrar para os irmãos, também está em Atos. O Espírito Santo falou pelo rei, mas também falou pelo profeta Isaías. Abra sua Bíblia aí em Atos 28, versículo 25. Lucas, quando escreveu, ele diz o seguinte: e havendo, ele está se referindo ao que o apóstolo Paulo havia dito. Ele fala o seguinte: e havendo discordância entre eles, despenderam-se, dizendo Paulo essas palavras: bem falou o Espírito Santo aos vossos pais por intermédio do profeta Isaías. Irmãos, isso fica claro para nós. O Espírito Santo já estava ativo. Ele estava ativo na criação, ele estava ativo ali entre os reis, ele estava ativo ali com os profetas, e ele também estava ativo no ministério do Senhor Jesus. Não sei se os irmãos lembram, quando o Senhor Jesus nasceu, lá em Lucas 1,35. Os irmãos lembram desse versículo? O que aconteceu? O anjo apareceu para Maria e falou o que para ela? Lucas 1,35, fala assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Mas espera aí, Jesus não era nem nascido? E o Espírito Santo já estava atuando? O que é isso? Jesus não se tornou o Espírito? Como que o Espírito existia aqui antes de Jesus nascer? Irmãos, nós precisamos rever muitas coisas das Escrituras. Eu quero que os irmãos entendam, enfatizem que o capítulo 2 de Atos, a ênfase maior é a presença do Espírito Santo. Amém. Isso precisa estar claro para nós, irmãos. Olha só que interessante, quero ler uma nota para os irmãos da King James, versão fiel, de 1600. Ela diz o seguinte: nesse sentido, o Espírito Santo já estava atuando em toda a era e em toda a geração. Isso precisa ficar bem claro para nós, irmãos, antes de nós entrarmos no capítulo 2 de Atos. Talvez você foi ensinado de maneira errada. O Espírito Santo faz parte da Trindade. A Trindade, eles são coeternos. Já existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O que aconteceu aqui em Atos foi uma manifestação do Espírito Santo. Amém. Porque a igreja estava ali no seu início. Isso é muito maravilhoso. Mas antes ainda de nós entrarmos no capítulo 2, tem muita coisa que a gente precisa entender, para que a gente não entre diretamente no capítulo 2 e a gente tome um choque do que está escrito ali. Você vai falar assim: nossa, eu não aprendi dessa forma. Por isso a importância, os irmãos estão se sacrificando todo sábado para trazer uma palavra para os irmãos expositiva. Porque, irmãos, somente uma palavra expositiva vai nos dar entendimento das Escrituras. Irmãos, não é vir aqui e compartilhar uma boa mensagem com os irmãos fora das Escrituras. Irmãos, o centro da nossa vida, o centro da nossa reunião é Cristo. E você só vai ter essa noção da grandeza de Cristo lendo as Escrituras. Esses dias eu vi um irmão falando para um outro, falou assim: Nova Odessa agora ficou muito chato, os irmãos só sabem ler a Bíblia. Eu falei: poxa vida, vamos ficar chato para sempre. Natália, nós vamos ficar chato para sempre. Porque, irmãos, as Escrituras é a nossa base. A Bíblia é a nossa base. Então, outra coisa que nós precisamos ficar claros:
Existem 3 grandes sinais que aparecem em Atos. Irmãos, principalmente o versículo 1 ao 4. Se nós entendemos até o versículo 4, já está bom. Já dá para entender muita coisa. Porque os versículos 5, 6, 7, 8, 9 vai falar um resumo do que aconteceu no versículo de 1 a 4. Então, nós entendemos o que aconteceu. Mas se você entender até o versículo 4, eu já vou ficar muito feliz. Amém. E o Senhor Jesus também. Então, quais são os grandes sinais que ocorreram ali em Atos? Primeiro, a gente vai falar sobre o som, né? Quando nós vamos ler o primeiro versículo, né? Ao se cumprir o dia de Pentecostes, aí você vai ver ali no versículo 2, falando do som, falando do vento. Então, guarda esses 3 grandes sinais. A questão do som e do vento. Nós vamos ver que coisa maravilhosa são esses sinais. Depois você vai ver línguas como de fogo, é um outro grande sinal. Depois você vai ver ali os cristãos louvando a Deus em várias línguas, é um outro grande sinal. Então são 3 grandes sinais maravilhosos. E a gente precisa entender que esses sinais, irmãos, a Bíblia inteira, ela fala de figura de linguagem, símbolos metafóricos. O que é isso? Fogo, o vento. O que é isso? Quando eu quero falar de alguma coisa, quando você fala do vento na Bíblia, você não está falando diretamente, mas está falando do Espírito. Quando você fala do fogo, também está falando da glória de Deus, também da ira de Deus. Isso é um símbolo metafórico. Você fala de uma coisa se referindo a outra. E as Escrituras estão cheias de figuras de linguagem. Então Lucas, quando escreve aqui os primeiros versículos, você vai ver, irmãos, essas coisas que nós vamos ler são símbolos metafóricos, figura de linguagem, para nós entendermos o poder e a grandeza do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. E aí nós vamos entrar no primeiro versículo do capítulo 2. O que diz? Ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Preste bem atenção. Ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Como aqui, ó. Nós estamos reunidos todos no mesmo lugar. Para nós darmos sequência, nós precisamos entender o que é Pentecoste. É uma outra coisa da coisa, interpretada de maneira errônea. Irmãos, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para os irmãos. Quando a gente lê esses versículos, parece que nós estamos batendo de frente com os irmãos pentecostais. Nós estamos gravando isso aqui, irmãos. Eu quero falar para os irmãos que são pentecostais. De maneira nenhuma nós estamos conflitando o corpo de Cristo. Mas eu creio no dom de línguas. Quero que os irmãos que estão aí são pentecostais ouçam isso. Eu creio no dom de línguas. Nós não somos contra o dom de línguas. E que isso não seja motivo de tropeço e divisão no corpo de Cristo. Nós amamos os irmãos. São nossos irmãos queridos. Eu tenho família que se reúne em grupos pentecostais. Mas o que nós vamos fazer aqui é expor o capítulo 2 de Atos. E nós vamos entender que o que está aqui no capítulo 2 de Atos não tem nada a ver com o dom de línguas de 1 Coríntios 12, 14. Nós vamos entender isso mais para frente. Então, para ficar claro para nós, o que é o Pentecoste? Ao se cumprir o dia de Pentecoste. A palavra Pentecoste significa 50º dia. Então nós vamos ter que voltar um pouquinho lá no Pentateuco, Levítico 23, falar um pouquinho daquelas festas. Claro, não tem como nós adentrarmos nessas festas, porque senão a mensagem vai ser sobre as festas. Mas só para a gente entender o Pentecoste, né? Então a palavra Pentecoste significa 50º dia. Por que 50º dia? Alguns comentaristas, se você vai entrar lá em Levítico 23, você vai ver 4 festas. Páscoa, primícias, Pentecoste e tabernáculo. Alguns comentaristas não falam muito das primícias, que é um intervalo entre a Páscoa e o Pentecoste, que acontece ali no primeiro dia da semana depois da Páscoa, sexta-feira. Mas é importante nós entendermos uma a uma, de maneira para a gente ficar claro o que é o Pentecoste. Irmãos, é interessante também você observar uma coisa. Essas festas, Sérgio, é um esboço nítido, claro, do ministério de Jesus. Como assim?
Irmãos, quando você vê essas festas, o significado dessas festas, quando elas ocorriam, você vai ver que fala do ministério de Jesus. Quer ver só? Por exemplo, quando a gente fala da Páscoa, a primeira festa, tá ligado aí, né, Sandra? Primeira festa, Páscoa, Levítico 23. O que fala essa festa? Qual é a característica importante dessa festa? Essa festa fala da morte, tem a ver com a morte de Cristo. Aí nós vamos ter que lembrar um pouco lá do que aconteceu no Êxodo. Os irmãos lembram? A última praga, o anjo da morte, os judeus dentro das suas casas, o Senhor falou para Moisés que eles tinham que entrar, matar um cordeiro, o sangue do cordeiro passar nos umbrais da porta, para que eles fossem salvos, para que eles não morressem. O sangue do cordeiro passado nas portas foi o que salvou aquele povo, deles não morrerem. Então o que é isso? É o cordeiro de Deus. Quando Jesus foi batizado por João Batista, ele disse, João 1:29, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Paulo também fala isso em 1 Coríntios 5:7, que Cristo, a morte de Cristo, Jesus Cristo, ele é o nosso cordeiro pascal. Vamos ler esse versículo, só para ficar claro para os irmãos. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, eu vou ler rapidamente para os irmãos. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Olha só, pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Quando a gente lê também Isaías 53:7, ali fala que o cordeiro foi imolado. Isaías 53 fala de Cristo como cordeiro de Deus. Então essa primeira festa significa a morte de Cristo. Irmãos, é importante você entender isso. Então a primeira festa, a Páscoa, fala da morte. Logo após a Páscoa, nós temos a festa das primícias, que fala da ressurreição de Cristo. Os irmãos estão percebendo? As festas, ela vai mostrar de maneira bem clara o ministério de Jesus. É um esboço do ministério de Cristo. Interessante isso, né, irmão? Você olha para o Velho Testamento e você vê Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Então você tem a festa das primícias. E aí eu lembro desse versículo de 1 Coríntios 15:20, que Paulo fala que o Senhor Jesus morreu, e ele ressuscitou, e ele se tornou a primícia dos que dormem, porque ele é o primeiro. Olha só o finalzinho desse versículo, 1 Coríntios capítulo 15. Irmão, eu estou correndo aqui porque a mensagem não é essa, porque senão os irmãos vão puxar minha orelha aí, né, Sérgio? Vai passar do tempo aqui. Mas é importante nós entendemos isso aqui, irmãos, é bem importante. O versículo 23, finalzinho, 1 Coríntios 15, 20 até o 23, eu vou ler o 23, o finalzinho fala: mas cada homem em sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo a sua vinda. Então isso é bastante interessante, irmãos. Só para os irmãos, por que os comentaristas eles pulam essa festa? Eles falam da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo, mas é importante você entender as primícias. Após a Páscoa, sexta-feira, após o Shabat, o sábado, no domingo era comemorada a festa das primícias. E aí depois, 50 dias depois dessa festa, é então a festa do Pentecostes. 50 dias depois, a festa do Pentecostes. Primeiro domingo, os irmãos, veem que interessante, primícia, ressurreição. Nós comemoramos no domingo o quê? A morte e a ressurreição. Amém. Os irmãos veem que coisa maravilhosa, após a Páscoa, a morte, as primícias da ressurreição. E depois, 50 dias, você vai ver a festa de Pentecostes. É aonde nós queremos entrar. Mas olha só que interessante, eu estou lembrando da mensagem que o Sérgio compartilhou semana passada. Eu estava revendo a mensagem que eu estava compartilhando. E é interessante como casa. É muito importante no livro de Atos, ele é muito didático. Lucas é muito didático. É muito observador, muito cuidadoso na escrita. Até os números é importante. Então você vê, quando o Senhor Jesus ele ascendeu ao céu, depois que o Senhor Jesus ressuscitou, 40 dias ele passou com os discípulos. É isso? Depois o Senhor Jesus ascendeu aos céus. Depois desse fato, o que aconteceu? Os discípulos voltaram para Jerusalém. Ficou quantos dias lá? 10 dias. 40 com 10. O que aconteceu aqui em Atos 2?
ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos na casa. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso é maravilhoso. Os irmãos entenderam a festa de Pentecostes? O que significa Pentecostes? E a gente vai para o versículo 2 do capítulo 2. Aqui é interessante esse versículo, Mateus. De repente, Mateus, de repente. Preste atenção nisso. De repente, veio um som do céu, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam. Olha aqui os dois grandes sinais aparecendo aqui, ó. O som e o vento. Irmãos, é importante. Eu tenho tido comunhão com o irmão Friend. O Alisson tem passado para mim algumas coisas importantes. O irmão, ele é estudioso do grego, e quanta luz, hein? A gente aprende estudando os originais. Parece que, Sérgio, os versículos eles saltam das escrituras, e você fala, Alex, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Talvez a gente vai conseguir ficar até o versículo 4, eu acho, mas não tem problema. O importante é nós desfrutarmos do Senhor. Amém. E entendemos que o foco é o Espírito Santo. Amém. O foco é a presença do Espírito Santo. Amém. Esqueça as línguas. Não fica bugando na sua cabeça o dom de línguas. Esquece um pouco. Nós vamos entender mais para frente. Mas foca aqui no Espírito Santo. E o que acontece aqui, irmão? Essa palavra, irmãos, eu fiquei aqui, eu acho que 2 dias, só nessa palavra som. E de repente veio um som, irmãos, do céu. No grego existe 2 palavras muito parecidas. Se você for observar, a palavra som aqui é eros, que significa barulho. Muito barulho, barulho estrondoso. Mas eu fui dar uma olhadinha na versão de Jerusalém, que eu adoro aquela versão. E ela não está som, está ruído. Aí eu fui ver no grego, o que é ruído? Ruído é a palavra fone, da onde vem fone de ouvido. E a palavra ruído, que está lá na Jerusalém, é a mesma palavra voz. A palavra voz também é fone. Então, se você for ler esse versículo aqui, puxa, viu? Então veio do céu uma voz. Uau, que coisa maravilhosa! Começa a clarear, irmãos. Aleluia. Os irmãos percebem? Então, se partindo do pressuposto que a versão de Jerusalém está mais correta a sua tradução, e eu acredito que sim, não que eu esteja desqualificando João Ferreira de Almeida, nada disso, é que tem versões que são mais próximas do original, e quando você lê isso, enriquece mais o versículo. Então aqui está dizendo o seguinte: de repente veio uma voz do céu. E aí não para aí, você quando vai o segundo símbolo metafórico, que é o vento, preste bem atenção nisso aí, Sérgio. Isso é importante para nós, para as próximas mensagens. Quando você olha aqui, irmãos, e de repente veio do céu uma voz, como de um vento impetuoso. Os irmãos percebem como? O vento aqui no grego é importante. Às vezes você pode falar, essa mensagem está muito didática, mas é importante você entender isso, irmãos. Você vai ver aqui o poder de Deus nesse versículo. Você vai ver a presença de Deus aqui nesse versículo. Uma voz veio do céu. E aí quando você olha a palavra vento, tem duas palavras no grego para vento: anemo, que é o vento da natureza, um vento forte, e tem a palavra pneuma, que também é vento. Os irmãos percebem? Agora, olha só o que o grego fala dessa palavra pneuma, irmã Glória. Para você isso aqui, irmã, presta atenção. A palavra pneuma no grego, o Alisson, olha que coisa maravilhosa, significa o sopro de vida, a terceira pessoa da Trindade. Irmãos, puxa, quando eu li isso aqui,
A terceira pessoa da Trindade, o Santo Espírito, algumas vezes mencionado de um modo que enfatiza a sua personalidade e caráter, outras vezes mencionado de modo que enfatiza o seu poder. Amém. Irmãos, esse versículo precisa brilhar para você. Amém. De repente veio uma voz do céu. O Espírito veio como um vento forte. Aqui está falando que o pneuma é o sopro da vida. O Espírito de Deus me fez, o sopro todo-poderoso que faz atendido. É como se Deus tivesse soprado. Irmãos, isso tem que enlouquecer você. Deus soprou o Espírito, e ele veio como um vento impetuoso e encheu o lugar onde eles estavam. E aí, dois exemplos que eu queria dar para os irmãos dessa questão do vento. Por exemplo, quando você olha lá para Marcos 14:30, quando Pedro vê Jesus andando sobre as águas, o que acontece nesse versículo? Ele fala: reparando, porém, a força do vento, teve medo e afundou. O vento aqui é anema, não é pneuma. Isso precisa estar claro para nós, porque muitas vezes você lê o versículo e confunde. O vento enema é um vento forte. Pedro ficou com medo e afundou. Mas quando você olha, irmãos, isso aqui precisa chocar você. Mas quando você olha para João 3:8, João 3:8, abre esse versículo aí. Vamos ler junto. Vamos ler junto esse versículo, bem forte. João 3:8. Me ajuda aí, irmão, porque eu estou correndo contra o tempo aqui. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Amém. Irmãos, esse é o pneuma, não é anema. Porque, irmãos, o vento ele vem e vai, e você não sabe. Você ouve só a sua voz. Olha só aqui, você ouve a voz do vento, mas você não sabe de onde vem, para onde vai. Irmão, se for um vento normal aqui na natureza, hoje a meteorologia sabe de onde vem o vento, para onde ele vai. Ó, tá vendo uma frente fria em tal lugar e vai parar em tal lugar. Mas esse aqui você não tem como controlar. O pneuma, o espírito, você não sabe para onde ele vai, não sabe para onde ele vem, de onde ele vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Irmãos, você é nascido do Espírito Santo. Você acredita que você tem esse poder dentro de você, irmãos? Se movendo dentro de você. Irmãos, isso é demais. Paulo fala, Romanos 8, nós sabemos orar quando vem, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmão, você consegue perceber isso? Que dentro de você tem algo gemendo? Sim, aleluia. Isso foi uma manifestação aqui grandiosa que aconteceu, irmão. Maravilhoso. O Espírito desceu e encheu a casa. Irmãos, todos foram tomados pelo Espírito Santo. Isso precisa acontecer na nossa assembleia, irmãos. Isso precisa acontecer na nossa reunião. Isso precisa acontecer em nós. E aí a gente vai para o versículo 3. O que fala esse versículo? E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Aqui você vê, Luiz, um outro símbolo metafórico: o fogo. Irmãos, o fogo pode manifestar a glória de Deus. Claro que algumas vezes você vê a ira de Deus através do fogo, mas aqui não, irmãos, aqui é a glória. Você vai ver o que encheu a casa foi a glória de Deus. Eu estou dizendo isso para os irmãos. Abram sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Diz assim, ó: quando Salomão terminou de orar, o fogo desceu. Irmãos, o que os discípulos estavam fazendo ali no cenáculo? Presta atenção nisso, irmãos. Às vezes a gente fica prestando atenção no vento, ou no som, ou no fogo. Irmãos, o negócio é o Espírito Santo. Foca no Espírito Santo. Foca no poder do Espírito Santo. O que ele pode fazer, irmãos, o resultado, eu não estou preocupado.
Mas eu estou preocupado, irmãos, com o Espírito Santo. Eu preciso estar livre, desimpedido de qualquer outra coisa, para que o Espírito Santo possa descer, irmãos, e fazer sua obra. Aleluia. Em cada um de nós. Isso é tremendo. Ó Senhor, olha o que está dizendo esse versículo, no finalzinho: o fogo desceu do céu, consumiu a oferta queimada e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Amém. E a glória do Senhor encheu a casa. Mas não foi o fogo que desceu, irmão. Irmãos, aqui é um símbolo. Por isso que eu falo para os irmãos: não foca nisso. Aqui o negócio é a presença do Espírito Santo. Versículo 4. Olha esse versículo, coisa maravilhosa. Todos foram cheios do Espírito Santo. Esse versículo eu quero que os irmãos leiam bem forte. Amém. Por favor. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, o derramamento do Espírito Santo, ele é uma experiência pessoal. É pessoal. O derramamento do Espírito Santo é uma experiência pessoal, Mara. Pessoal. Isso é maravilhoso. Agora, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Nós vamos responder, só para a gente pensar. Os discípulos eram salvos? Eles eram salvos. Todos os discípulos aqui eram salvos. Após a ressurreição do Senhor, o que aconteceu? O Senhor entrou dentro da casa. Eles estavam dentro da casa. O que o Senhor falou para ele? Soprou para dentro deles e falou para ele: recebeis o Espírito Santo. O Senhor soprou para dentro deles. Irmãos, nós estamos falando aqui de pessoa salva. Qual a necessidade então da presença do Espírito Santo pousar sobre eles e encher eles? Irmãos, há uma diferença em você ter o Espírito e ser enchido por ele. Há uma diferença de você ter o Espírito e o Espírito ter você. Presta atenção nisso, irmãos. O que eu estou dizendo para os irmãos, isso é muito importante. É muito importante isso, irmão. O Senhor soprou para dentro deles o Espírito Santo. Mas a despeito, irmãos, de eles serem regenerados, eles não estavam cheios. Eles precisavam ser enchidos do Espírito Santo. Eu e você precisamos ser enchidos do Espírito Santo. Eu e você precisamos ser enchidos do Espírito Santo. Irmãos, às vezes eu fico pensando. Paulo fala aos Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. Paulo fala para eles: não apaguem o Espírito. Por que, irmãos, não apaguem o Espírito? Porque o Espírito pode estar aí em você, mas pode estar apagado, morto. Não há reação nenhuma com a palavra de Deus, não há reação nenhuma com o falar de Deus, não há reação nenhuma com nada. O Espírito Santo está aí, sim, ele está aí, irmãos, mas há uma grande necessidade de nós sermos enchidos com o Espírito Santo, para que minha vida possa mudar, irmãos. Eu preciso ser enchido com o Espírito Santo. Feche os seus olhos um minutinho, fale com você sobre isso. Diga para o Senhor: Senhor, Espírito Santo, me encha. Diga para ele assim: eu preciso ser enchido. Quanto tempo nós somos cristãos? Quanto tempo nós não vemos a manifestação mais do Espírito Santo em nossas vidas? Digo mais, irmãos, nem falar do Espírito Santo nós falamos. É como se ele não existisse, Alex. Que Deus possa nos curar, queridos. Nossas reuniões precisam ser cheias do Espírito Santo.
Espírito Santo precisa pousar em nós, irmãos. O que vai acontecer eu não sei. Se você vai falar inglês, se você vai falar russo, inglês ou árabe, eu não sei. Não se preocupe com isso. O que acontece, irmãos, quando nós somos enchidos com o Espírito Santo? Nós lemos isso lá em Atos 1:8. O que diz esse versículo? Quem sabe? É mais anterior. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Irmãos, o que acontece quando eu sou enchido com o Espírito Santo? Eu sou testemunha viva de Cristo. Eu vou servir ao Senhor mais. É isso que acontece quando nós deixamos o Espírito Santo nos encher. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. Outro versículo que eu queria ler para os irmãos. Eu quero ler para os irmãos aqui uma reflexão que diz assim: nos primeiros 13 capítulos de Atos, há mais de 40 referências ao Espírito Santo. 40, irmãos. Puxa vida. Do capítulo 1 ao 13, há mais de 40 referências com respeito ao Espírito Santo. A igreja primitiva estava cheia dele. E precisamente ali descansava o seu poder. Duas coisas, porém, não seriam mais as mesmas ali com os irmãos da igreja primitiva. Guarda essas duas coisas. O Espírito Santo passaria a habitar nas pessoas, não apenas ele viria sobre as pessoas. O Espírito Santo agora é permanente em você. Amém. O Espírito Santo está aí, minha irmã. Amém. Queimando. Outra coisa, sua presença seria permanente, não apenas mais temporária. Toca nisso, irmãos. Não é algo mais temporário. Nunca mais vai haver Pentecoste. Assim como a morte de Cristo não vai mais acontecer. Porque esse Espírito está aí dentro de você. Aqui eu faço uma ressalva. Por que eu falo que nunca mais vai haver o Pentecoste? Não estou me referindo ao dom do Espírito Santo. Está lá em Coríntios. Estou falando esse fato aqui, essa manifestação aqui de Pentecoste foi única. Ela não vai mais acontecer. Isso é maravilhoso? E aí quando a gente entra no versículo 5, olha que interessante isso. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando pois se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, irmãos. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar na nossa própria língua materna? Quando nós olhamos esse versículo 6, existem duas palavras para a língua e é muito confusa. Hoje na comunhão com frente a gente pode ter luz. Existe a palavra glossa, que não se refere a idioma. Pode acontecer em algumas vezes sim, mas não é, irmãos, específica para falar de idioma. Aqui no versículo 6, a palavra grega é dialectos, que é o versículo 6, que significa linguagens próprias de cada povo, é um idioma. Então aqui havia, quando nós vamos ler depois, só para os irmãos ficarem claros, do versículo 9 até o 13, vai falar quem estava ali, as nações que estavam presentes ali. Vinha gente de todo canto, irmãos. Ali havia vários idiomas, vários dialectos. E às vezes alguns versículos a gente vê aqui no versículo 3, 4, Lucas usa a palavra glossa.
mas não é glossa. Irmãos, eu gastei uma semana desfrutando isso aqui. Há um perigo de nós entendermos a palavra errada. Quando você vai para Coríntios, irmãos, eu queria abrir um parênteses aqui. Cuidado quando você tira sarro dos irmãos pentecostais. Não faça mais isso. Você pode se pasmar com o que eu vou dizer, mas o dom de língua existe. O dom de língua não cessou. Quando você olha, qual a diferença de Atos 2 para 1 Coríntios 12 e 14? Eu vou fazer algumas comparações aqui que eu anotei. Eu não sou muito bom de cabeça, eu vou ter que ler para os irmãos. Nem tudo a gente guarda, né? Mas olha que interessante. Em Atos 2, as línguas eram pregação, ou seja, os discípulos falavam aos homens. Em Coríntios era oração. Os homens falavam com Deus. Percebe a diferença? E toda palavra ali é glossa, não é dialectos. Se você for ver, irmão, for entrar afinco no que significa glossa, fala até da própria língua física aqui do corpo, do membro. Outra comparação, em Atos, as línguas não haviam necessidade de interpretação. Todos falavam e todos entendiam. Os irmãos percebem que a comunicação é diferente? O Espírito Santo veio e o homem falou com o homem. Ali em 1 Coríntios 12 e 14, não. Ali haveria necessidade de interpretação. E olha que interessante. Em Atos, as línguas eram dialetos, idioma, ou seja, línguas faladas e entendidas. Em Coríntios, quem falava em línguas proferia mistérios e ninguém podia entender. Abra sua Bíblia aí para a gente entender isso. 1 Coríntios 14, 2 fala: pois quem fala em outra língua, Paulo fala aqui, não fala a homens. Quem fala em outra língua, glossa, não é dialeto, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e o Espírito fala mistério. Agora, pasmem, o que significa essa palavra mistério no grego? Preste atenção que eu vou ler para os irmãos. Aqui a palavra é expositiva, irmão. É entender a passagem. Amém. Não é ler um versículo e o versículo ficar no ar sem entendimento. Olha o que é mistério no grego. Preste bem atenção. Mistério no grego significa segredos confiados somente ao instrutor e não a meros mortais. Eu já poderia parar aqui, né? Algo escondido ou secreto, não óbvio ao entendimento. Em Atos, vou continuar lendo para os irmãos aqui. As línguas eram faladas por todos aqueles que estavam cheios do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, é um dom espiritual concedido não a todos, mas apenas a alguns. Aleluia. Amém. Preste atenção nisso. Amém. Preste bem atenção nisso. 1 Coríntios capítulo 2, 12, versículo 10. Eu quero, irmãos, de maneira simples e clara, explicar isso aqui para os irmãos, para que você não duvide dos dons espirituais. Isso é muito sério, irmãos. Às vezes eu vejo irmãos falando: pô, esses irmãos aí estão enrolando a língua, estão falando bobeira. Irmãos, cuidado com isso. Se o que eles estão falando, irmãos, não é a língua que está aqui nas escrituras, eu não sei, também não quero saber. Mas quando nós chegarmos naquele dia, nós vamos ter que prestar contas. Eu só sei que do jeito que está banalizado a coisa, não é aquilo que a gente está vendo. Mas a gente tem muitos irmãos sinceros.
Muitos irmãos preciosos. O versículo 10 do capítulo 12 fala assim, ó. Paulo, quando está falando dos dons aqui, da distribuição dos dons, ele fala assim, ó: há outros operações de milagres, há outra profecia, há outro discernimento de espírito, há uma variedade de língua, há outro capacidade para interpretá-la, há uma variedade de língua, não a todos. Versículo 30: nem todos têm dons de cura. Falam todos em outras línguas? Interpretam todas? Paulo está querendo dizer que nem todos têm o dom de língua. Agora, é interessante nós entendemos que em Atos as línguas cessaram. Mas, irmãos, em 1 Coríntios, por serem um dom espiritual concedido à igreja pelo Espírito Santo, elas ainda continuam. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Veja qual foi a última palavra do apóstolo Paulo sobre esse assunto. Veja isso, 1 Coríntios 14, 39: e não proibais o falar em outras línguas. Amém. Não proíba. Amém. Mas aí, irmãos, você pode perguntar para mim o seguinte: Emerson, por que então a igreja Nova Odessa não fala em línguas? Por que a igreja Nova Odessa não fala em línguas? Paulo vai responder para você. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios 14, 18. Vou ler para os irmãos, para tomar o tempo. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Por que Paulo está falando isso aqui, irmãos? Porque o dom de língua edifica a si mesmo, não edifica a igreja. Ora, se não edifica a igreja, não há necessidade de falar em público. Portanto, Atos 2 não tem nada a ver com o dom de línguas do capítulo 12 e 14 de 1 Coríntios. Eu não acredito, agora é o Emerson falando, tá certo? Eu não acredito que falar um idioma é um dom. Eu não acredito que você traduzir um idioma é um dom. Todos podem aprender um idioma, todos podem traduzir um idioma. Agora, a língua ali, irmão, nem todos. Mas o que eu quero que os irmãos percebam aqui, irmãos, não é questão de dom, não é isso. Eu precisei falar isso para os irmãos para esclarecer. Porque às vezes eu fico calado, irmãos, eu não falo nada. Eu vejo os irmãos falando isso, eu não falo nada. Criticando os irmãos, eu não falo nada. Não façam mais isso. São nossos irmãos em Cristo. São nossos preciosos irmãos em Cristo. A ênfase aqui em Atos 2, irmãos, é o encher do Espírito. Aleluia. O que o Espírito vai fazer, Sandra? Estou preocupado. A minha preocupação é se encher do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. E quando eu encho do Espírito Santo, eu sou tomado com poder. Porque depois os irmãos, acho que é o Abner que está na próxima mensagem, vai falar sobre a pregação de Pedro. Pedro tomado pelo Espírito Santo, irmão. Ele foi testemunha. E ali muitos foram salvos. Esse é o poder do Espírito Santo, que vai fazer você ser testemunha, que vai fazer você servir ao Senhor. Irmãos, que o Senhor possa nos encher do Espírito Santo. Irmão, daqui para frente você fale para Deus isso, converse com Ele isso. Senhor, eu quero ser enchido com o Espírito Santo. Senhor, me reveste do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa andar conosco. O Espírito Santo precisa fazer parte da nossa vida. Irmão, você vai ver como sua vida vai mudar. Vai, Guilherme. Aleluia. Quando nós, irmãos, abrir o nosso coração, abrir nosso ser para que o Espírito Santo tome conta de nós, você vai ver como sua vida vai parar de ser mesquinha. Aleluia. Você vai parar de ser egoísta. Você vai parar de ser orgulhoso, porque o Espírito Santo está atuando em você. Irmãos, isso é o que aconteceu em Atos 2. O Espírito Santo desceu. A voz de Deus desceu como um sopro poderoso, que é o Espírito Santo, que é o pneuma, que é o vento. Veio com um barulho estrondoso, e eles estavam todos ali quietinhos, tendo comunhão. O Espírito Santo tomou, irmãos, aquele lugar.
encheu aquela casa. Senhor, que isso possa acontecer aqui, Senhor. Que isso possa acontecer no nosso meio, irmão. E a gente vai parar de acreditar isso, parar de acreditar aquilo, parar de falar daquilo, parar de falar do outro, e nós vamos vir para a reunião com esse foco, que é ser tomado pelo Espírito Santo, irmãos. Irmãos, não teve uma mensagem que eu estudei mais preciosa do que essa. Faz tempo que eu não sinto a presença do Espírito Santo, irmãos. Faz muito tempo, irmãos, que eu não sinto a presença do Espírito Santo. Essa semana eu fui acordado de madrugada. E eu fui ter comunhão com o Senhor. Eu falei: Senhor, como que eu vou falar de Espírito Santo se eu não tenho experiência? Como que eu vou fazer uma pregação falando sobre o poder do Espírito Santo se eu nunca tive uma experiência? E naquele momento eu senti o Senhor. Aleluia. Irmãos, nós precisamos disso, queridos. Não é vir aqui e falar uma bela mensagem, não é isso. Senhor, eu quero ter, Senhor, 1000 experiências com o Espírito Santo e falar aqui menos. Aleluia. Irmãos, às vezes a gente vive uma vida cristã medíocre, longe da presença do Espírito Santo, longe da presença de Deus. E nós estamos caminhando assim. Nada acontece na minha vida. Falta a presença do Espírito Santo, irmãos. Falta o Espírito Santo se mover na sua vida. Você vai ver esse lugar aqui enchendo, irmãos. Não é nosso foco, não é esse. Mas, irmãos, as pessoas vão ver o Espírito Santo. As pessoas vão ver a presença do Espírito Santo. Eu quero ir para aquele lugar. Eu quero ficar junto com aqueles irmãos. Irmãos, é sentir o poder de Deus. Aleluia. Oh, irmãos. Puxa vida. Thomas, é isso, Thomas. Como que está a nossa vida, Thomas? Diante do Senhor. Estamos vivendo de que maneira, Sérgio? Como nós estamos vivendo, minha irmã? Se não há manifestação do Espírito Santo em nossa vida, não estou falando que nós temos que falar em língua, não é isso não, irmão. Se Deus tiver que manifestar e falar, irmão, com certeza Deus vai colocar alguém aqui e vai interpretar. Com certeza. Por que não há necessidade? Porque não tem ninguém aqui estrangeiro. Tá certo, irmãos? Isso é maravilhoso. Aleluia. Irmãos, eu espero ter ajudado os irmãos. Queria pedir para os irmãos a gente fazer pequenos grupos, para a gente ruminar essa palavra junto, desfrutar o que você ganhou. Faça pequenos grupos de 5 irmãos, 6 irmãos. Não faça aquela rodona grande, porque aí o irmão está lá na esquina, não escuta o outro, né? Faça pequenos grupos, 5, 6. Vamos ruminar essa mensagem, tá bom? Senhor, amanhã nós vamos continuar. Amém.